de medidas de tendência central. Segundo conteúdo é moda. Gente, moda, o que é moda? Porque aparece mais. Meu sapato, só tem que ver. No geral, na sala, o que está em moda aqui? É o que está mais aparecendo. Por exemplo, mulher aqui na sala está em moda, porque tem mais, tem 6 mulheres, entendeu? É o que mais aparece, certo? E daí a mesma coisa para média. Tem um jeito de fazer para dados não agrupados e tem um jeito de fazer para dados agrupados, que daí vai seguir uma fórmula. Para dados agrupados não tem segredo, é mais fácil ainda que média. O que está em moda aqui nos dados não agrupados? Deixa eu só... 30. 30, 40 também tem 3. 30 e 40 tem 3, né? Então, o que está em moda é o... Nesse caso, é o 30 e 40. São 2. Então, como que eu vou chamar isso? Bimodal. São 2. Mas geralmente é um só. Vamos supor que aqui é o 30. Então, o 30 agora tem 4. Então, a nossa moda é o 30. Então, vai ser unimodal. Ou simplesmente a nossa moda, né? Certo? Isso é dados não agrupados. Muito tranquilo, né? É só olhar e... Só isso. Dados não agrupados, você vai ver o que está mais aparecendo. Só isso. E aqui é a mesma coisa, só que daqui, como você vai fazer para dados agrupados, tem que seguir a fórmula, né? E daí a fórmula ele vai te dar. A única coisa que ele não vai te dar é o que significa cada coisa, né? Então aqui, LRI, nós já vimos, limite real inferior. Aqui tem a única coisa que tem um porém. Que aqui, como nós estamos falando de moda, o limite real inferior vai ser o da classe modal. Nós já vamos ver o que é isso. Delta 1 vai ser diferença entre a frequência da classe modal e frequência anterior. Diferença... Tá, peraí, vocês estão ficando confusos. Deixa primeiro a classe modal. Daqui na tabela, a moda nós descobrimos que é o que mais aparece. Aqui na tabela, qual que é a idade que mais vai aparecer? 39. Por quê? Porque a frequência 20 tem mais, né? Significa que é o que vai mais aparecer. Então, essa aqui é a nossa classe modal. É o 20. Certo? Na verdade, tudo isso aqui é a nossa classe modal. Então, continuando aqui. Agora, a nossa classe modal é tranquilo. Então, vai ser limite real inferior da nossa classe modal. 29,5. Próximo, diferença entre a frequência da classe modal e frequência anterior. 8. Então, o delta 1, nesse caso, né, vai ser o 8, nesse caso. Delta 2, diferença da classe modal e da frequência da classe modal e da frequência posterior, que vem seguinte, que é 2. Então, nosso LRI nós já descobrimos que é 29,5. O que está faltando para nós? O C. O C... primeiro estou descobrindo, entendendo de onde que vem cada número. O C é o nosso tamanho da classe modal. Tamanho da classe modal vai ser a fórmula limite real. Limite real inferior, né? Limite real superior, limite real inferior. 39,5. Então, a fórmula para descobrir a nossa tamanho da classe vai ser o limite real superior menos o limite real inferior. Que é para descobrir o quanto tem aqui dentro desse intervalo. 10, né? Não tem segredo. Então, nosso C vai ser 10. Mas pode ser que seja 5. Pode ser que seja... Antes era 5 naquele exemplo de antes, lembra? 4 também. Então, esse é o nosso C. Agora, descobrimos isso aqui, não tem nenhuma dúvida, né? De onde que vem cada valor. Tranquilo, né? Então, só jogar na fórmula, então. Moda igual nosso limite real inferior. 29,5. Mais nosso delta 1. Dividido delta 1 mais delta 2. Vezes o nosso C. 10.
Moda. Primeiro, o que nós resolve na nossa equação? Primeiro parênteses, 29, vou fazer passo a passo aqui. Mais 8 dividido por 10. 8 dividido por 10? 0,8. Esse aqui só vou repetir, vezes 10. Agora, qual que é a nossa próxima que vamos resolver dentro da equação? Agora, primeiro é multiplicação. 9,5 vou repetir, mais 0,8 vezes 10? 8. 29,5 mais 8? 37,5. Essa é a nossa moda. 37,5. Para confirmar se nós fizemos o cálculo certo, o valor que nós descobrimos tem que estar dentro da idade. Está aqui. 37,5. Está dentro da nossa classe modal. Isso? Tá, mas você só pode repetir, assim, eu não vou fazer nenhuma pergunta, mas você só repete ali de novo. Até para pôr no vídeo aqui e eu vou seguindo. Delta 1 e 2. Delta 1 é a diferença da frequência da classe modal. Ó, essa é a frequência da classe modal. 20. É a diferença delta 1 entre a anterior. De 12 para 20, a diferença é 8. E delta 2 é a diferença da frequência da classe modal para a seguinte. De 20 para 18, a diferença é 2. Primeiro a gente vai achar o número que mais se repete, achou, circula tudo. Aí depois delta 1 é o limite para cima e para baixo. E o delta 2 é o limite para baixo. Mas isso aí dá, né? O quê? A fórmula sim. Ele só não vai passar o que significa cada coisa. O que é o delta 1? Isso você tem que saber. Que é a diferença. E o C10? C, tamanho da classe. Daí é o limite real inferior, limite real superior. Limite real superior menos limite real inferior. Vai ser tamanho de 10. Aqui o tamanho de 30 e 39 é 10. Esse é o tamanho. Filmado, gravado e registrado. Querem copiar enquanto eu... Já copiei. Copiou? Amiga, põe a fórmula para achar o C. Só no limite real inferior. Para lembrar que é isso, bem aí. Limite real C igual ao limite real superior menos limite real inferior. O jeito que tu colocou isso é bem fácil. Pronto? Cada um faz a sua casa. Fuck. Então já pode tirar esses dados agrupados daí, ou ele continua? Não, ele continua. Lembra que eu falei que as 5 medidas da tendência central tem fórmula para agrupados e tem para não agrupados. Tem jeitos de fazer para dados agrupados e para dados não agrupados. Todas vai ser assim dos dois jeitos.
Vai depender do que ele te passar na prova. Geralmente é agrupado só, né? Que ele te passa. Então, o C vocês já descobriram. Precisa tirar 2, né? Acho que eu vou escolher o exercício que eu quero fazer. E eu entro, eu pago. Tá, então próximo. Então agora para calcular a mediana. Mediana. Mediana, a palavra já diz, é o que está no meio. E para calcular o que está no meio dos dados não agrupados, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar eles em ordem crescente. Como é que eu vou saber se o que está no meio, se está tudo bagunçado? Certo? Então, ó, o primeiro em ordem crescente vai ser o 10, 12, 15, 27, 30, 30. Sim, eu estou agrupando todos os dados. Ah, faltou 25 aqui. 15, 25, 27, 30, 30, 2, 3, 30, 4, 30, mais um 35 e mais 3, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Esse número aqui é só um exemplo, tá? Eu joguei esse número aleatório. Então, para calcular a mediana, para saber o que está no meio dos dados não agrupados, que são esses aqui, o nosso exemplo, a primeira coisa eu tenho que colocar em ordem, para saber o que está no meio. Depois que eu coloquei em ordem, eu vou ver o que está no meio, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, o 7, não, o 7, 3, 6, o 7 é o que está no meio. Por quê? Porque tem o 6 antes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 depois. Então, o 30 vai ser a nossa mediana aqui nesse caso. Mediana igual a 30. Então, única coisa que nós temos que lembrar, colocar em ordem. Se tiver mais de uma vez um número, colocar todas as vezes que tem. Lembra aquela primeira tabela que nós fizemos? Estava tudo bagunçado. Nós organizamos tudo em ordem. Daí, por exemplo, estava assim, ó. Tinha 1, 10, 1, 12, por exemplo, 1, 19 e mais um 10. Estava desse jeito, ó, em ordem crescente. Nós juntamos tudo isso aqui. 10 a 19, 10 a 19, 4. 1, 2, 3, 4. Só que estava tudo em ordem crescente também. Quando era a porta, não sei se Sim. Então daqui, aqui a gente percebeu agora que o número é ímpar, 13. 13 é o algoritmo aqui, certo? 13. E se tivesse 14? Por mais um 40 aqui. A nossa metade daria aqui. Qual que é a nossa classe modal? A nossa mediana, desculpa, não classe modal. Nossa mediana. Antes deu ímpar, deu certinho no 30. Pronto, esse é a mediana. E agora, quando dá no meio? Eu vou pegar o anterior e o posterior, né? Os dois. 30 mais 30 e dividir por 2. Vou descobrir uma média desses dois números. Nesse caso, por coincidência, vai dar 30, mas pode ser que fosse outro número. Entendeu? Podia ser, por exemplo, 25 mais 27. Se tivesse lá no meio, ia dar 52. Ia dar 26. Entendeu? Vou até apagar já isso aqui. Mas é isso? É isso. Para dados não agrupados é isso. Não, para dados não agrupados é sempre tranquilo. Os 3 é bem tranquilo para dados não agrupados. Por isso que é o que ele não pede, né? Isso. Por isso que ele não pede isso, porque é muito fácil. Ele sempre pede para dados agrupados. Reunião do primeiro ano. Tem aula aqui, será? Não, é primeiro ano, tá contando.
E agora, mediana, para dados agrupados, vai ter uma fórmula. Você tem que seguir essa fórmula. Mas é bem tranquilo também. Lembra que antes, para calcular a moda, nós tivemos que descobrir qual que era a classe modal? Agora nós vamos descobrir também qual que é a classe mediana. Para daí saber de onde que eu vou tirar o limite inferior de qual? Desse. Eu tenho que saber qual. E para fazer isso, nós vamos pegar esse dado aqui, ó, da fórmula, vamos extrair ele, ó. N dividido por 2. O resultado disso aqui vai ser a nossa classe mediana. Então vai ser N, 66, o total, dividido por 2, 33. Essa aqui é a nossa classe mediana. E o 33 vai estar dentro de qual valor aqui? Aqui, para nós descobrir onde é que está o 33, o que nós temos que fazer? 4 mais 12, mais 20, 36. Ou seja, passou. Então quer dizer que o meu está aqui no meio. Certo? No meio não, desculpa. O 12 não é suficiente, porque não alcançou. Deu só 16. O 20 alcançou e passou, mas não tem problema. Quer dizer que alcançou. Então está aqui no 20. Então, por coincidência, a nossa classe mediana vai ser a mesma que antes. Mas isso é só coincidência, tá? Podia ser que dava aqui, ou aqui, ou aqui, entendeu? E era 41 e você iniciou. Isso. Daí se fosse, por exemplo, 50. 4 mais 12, mais 20, 36, mais 18, 40 e 54. Então, o nosso 50 está aqui dentro, se fosse o 50. Tá, mas então é ali o 30, o 33, né? Certo? Então, descobrimos a nossa classe mediana. O que significava o LRI? E qual que é? Muito bem. O nosso FAQ. Antes não tinha o FAQ. Só que agora tem. Frequência acumulada. O FAQ nós vimos antes. Frequência acumulada. Só que aqui tem um detalhe. É a frequência acumulada até antes da nossa classe mediana. Então aqui é classe mediana. Certo? Então a frequência acumulada daqui para cima. 16. No caso é só... Então, frequência acumulada, 16. Próximo valor, FM. Frequência da nossa classe mediana. Esse é fácil. 20. Nossa classe mediana. E qual que é a frequência? É o 20. E o C é a mesma coisa de antes, que é o tamanho, né? Tamanho, limite real superior menos limite real inferior. 10. 10. Agora só joga na fórmula, mesma coisa de antes. Então, mediana igual 29,5 mais, abre parênteses, 33, nós já descobrimos isso, menos o FAQ, menos 16, dividido por FM, frequência da nossa classe mediana, vezes 10. Então, mediana, 29,5 mais 33 menos 16, 17, dividido por 20. Então, vai ser 29,5 mais 0,85 vezes 10. 0,85 vezes 10? 8,5 mais 29,5? 38? 38, nossa mediana. Como é que faz para descobrir se está certa a conta, Thaisa? Eu tenho que olhar se está lá no meio. Se está na nossa... Está no meio? Tá. Meio não, né? Dentro do... Está dentro do nosso intervalo. Dentro do nosso intervalo. Ah, não.
A parte, aquela resposta bonitinha que o professor pergunta, o que significa esse 38? Você vai colocar lá 38, mas o que significa? 38 é a mediana. É a mediana dos dados, no caso das idades, que ele te passou, né? Você vai formular uma resposta bonitinha. Não, a resposta seria, como é a mediana, significa O que significa? 50%, aí a idade, né? Isso. Significa que 50% tem A mais de 38 anos e 50 a menos. tem menos de 38 anos. Porque é o que está no meio, a mediana. Ou põe ali, a mediana nesta cálculo é 38. E quando for moda... Mas ele pede essa resposta aqui mesmo. Quando for moda, pode colocar, tipo assim, O promédio... 38 seria a moda. Moda é o que mais aparece, tipo, tá na moda, todo mundo Ah, tá moda é o que usando. mais Aí você coloca 38 é a idade que mais aparece. E quando for a média aritmética, você coloca 38, seria o promédio pelas idades. Aí é sempre um pouco bonitinho. Ai, isso aqui eu podia deixar, vai precisar. Tiraram foto? Tá mais um check. Não acabou ainda. Não acabou? Não, falta média harmônica e média geométrica. Misericórdia. Mas ele não vai cobrar tudo isso, só que o Rui não sabe o que ele vai cobrar, né? Ana, você me ajuda com as fórmulas? Média harmônica ou geométrica, que tinha que aparecer primeiro aí. Agora é média geométrica. Uhum. Média geométrica para dados não agrupados. MG igual. X vezes. X1 vezes X2 vezes X3 igual. E para dados agrupados é elevado, x elevado à frequência. Raiz quadrada. Média geométrica é igual a... Raiz quadrada de parênteses x1. Aqui é o N também? Não, né? Não sei, não tinha. Não, aqui. porque já vai fazer. Entre parênteses, tipo x1 elevado a frequência 1. Aí x2 elevado à frequência 2. É vezes ou mais? Vezes. Nunca. Por isso que eu boto entre parênteses, amigo, pra não confundir com a coisa. Não, só o x. Nossa Senhora. Vamos lá, entre parênteses, Deixa eu abre ver. parênteses, Hum. x1, fecha, F1, vezes. Aí repete a mesma coisa, só muda o 1. E aí vai consequentemente. Aí esse é só da calculadora, né? Ai, eu não sei fazer essa calculadora. Ah, não, sei não. Quem tem calculadora, pegue suas calculadoras. Ah, acho que eu também não trouxe. Filho da puta. Ah, trouxe. Amigo, no caso seria x, Seria o nosso... Acho que ele passou outros valores para fazer essas contas, né? passou. Porque aqueles valores ele vai dar uns números muito Vou te dar um exorbitantes. exemplo dos dados, não me faz. Tá. 7, Não agrupados, né? 7, 9, 10, 11, 13 11 e 13. e 5 números só, né? É, porque senão ia dar um número muito exorbitante. Tá, então aqui é a mesma coisa, ó. Ele te passou esses números aqui. E dos dados agrupados, quais são? Ele faz aquela tabelinha, x e Aham. 1, aí 2,
aí. É 2, 3, 4 e 6. Tá. Isso aqui é a mesma coisa que nós estávamos vendo antes, ó, dados não agrupados, que é esses 5 soltos aqui, e dados agrupados. A única coisa que diminuímos um pouco, porque senão ia dar números muito exorbitantes. E aqui os dados agrupados estão um pouquinho diferente, porque não está em intervalo, não está tipo de 10 a 19, está simplesmente 1. Mas está agrupado, ó. Aqui era idades? Vamos supor que X era idades. Então aqui significa que eu tenho 2 pessoas com 1 ano de idade. Eu tenho 3 pessoas com 2 anos de idade. Está agrupado, só não está agrupado em intervalos. Certo? E daí agora é só seguir a fórmula, que é na calculadora, no caso, né? Então, na calculadora, quem tem calculadora, pega aí. Então, na calculadora vai ser, querem anotar o passo a passo da calculadora? Vai ser 5. No caso, vai ser o 5 equivale ao N. Shift. Tira o parênteses, não virou ponto, tem que colocar parênteses na calculadora. Mas eu queria colocar aspa, então aspa não tem na calculadora. 5 shift igual aquela raizinha que tem um triângulo. Aí 7 vezes 9, X. x1, vezes x2, vezes x3, vai. Tá, aqui eu coloquei entre parênteses, então na calculadora nós vamos seguir esse espaço aqui, ó. O que está entre parênteses é o que a gente vai substituir. É o que a gente vai substituir dependendo o nosso exercício, né? Essa aqui é a fórmula geral, certo? E daí nós vamos substituir de acordo com o nosso exercício. Nós vamos calcular agora os dados não agrupados, a média geométrica dos dados não agrupados desses dados aqui. Nós vamos substituir os valores. O N, o que significa o N? Qual que é o total? Então seria 5 na calculadora. Shift. Isso aqui é raiz, certo? Aham. Daí abre parênteses. Qual que é o nosso x1? Não. Aqui eles só não estão agrupados. Mas esse aqui é os nossos valores. Vezes 11. Vezes. É tudo. Aqui tá só aqui, mas essa aqui é a fórmula para não colocar todos. X4, X5, vai depender quantos que vai precisar. E fecha com isso. Alguém quer tentar na calculadora? Quantos deu teu, Marga? Fecha parênteses no final, aham. Isso é dados agrupados. Uhum. É muito detalhezinho, mas não é difícil. Tá, para dados não agrupados é tranquilo, né? O macete é isso aqui, ó. Gravar isso aqui, que é como você vai colocar na calculadora. A fórmula ele vai te passar isso aqui, só. Vai passar
baixinho. Isso aqui é o macete da calculadora, que vai ser o teu N, Shift, o chapéuzinho que tem na calculadora. O número que eu tenho ali, e eu já sabendo ali, eu coloco X1, X2, ali. Porque tá não agrupado. Então ali não importa se o teu X1, se você quiser chamar o 13 de X1, não vai importar, porque a ordem não altera o resultado na multiplicação. Entendeu? Por isso que dali naquela hora eu coloquei o X1 lá no 7, mas se fosse qualquer... Porque você saber é que tem que calcular todos, né? O X1, X2, X3, todos. Fecha os parênteses, é isso aí. Agora, a média geométrica de dados agrupados, a fórmula é basicamente a mesma. O que vai mudar, por exemplo aqui, o 7, aqui ele estava não agrupados. Então, pensa comigo, aqui só tinha um 7, certo? Porque se tivesse mais 7, ia estar isso aqui, ó. Ia estar outros 7, tudo não agrupados, certo? Então aqui é como se tivesse um 1 aqui elevado. É como se tivesse um, só que não altera o resultado, certo? E aqui, para dados agrupados, o nosso x, aqui, esse que nós vamos usar. O nosso x, ele está agrupado. Tem duas pessoas com 1 ano de idade. Então eu vou ter que fazer elevado a 2. Entendeu? Aqui é como se fosse elevado a 1. Porque tem uma pessoa com 7 anos, uma pessoa com 9. Só que ele não altera o resultado, então nós faz direto. E aqui tem que fazer elevado à frequência. São 2, não é 1? Tem duas pessoas com 1 ano de idade. 2 são 3. Tem 3 pessoas com 2 anos de idade. Entendeu? A única coisa que você vai fazer, daí, tá, você vai fazer aqui igual, N, Shift, abre o negocinho lá, a raiz, abre parênteses, daí vai ser 1, vai fazer o chapéuzinho, vai ver outro parênteses? Não, acho que não, né? Não. Não, né? Faz direto. Abre parênteses, um chapéuzinho, 2 vezes. Chapéuzinho X2, chapéuzinho F2. Então vamos ver como vai ficar aqui. Tá, então o nosso N aqui mudou. Qual que é o nosso N aqui? O N é o 1, 2, 4. Nosso N aqui. Qual que é o nosso N aqui? O N? 1, 2, 3. Não é soma? Não é 5? Não. O nosso N. O N é a soma da frequência, gente. É que aqui tinha uma pessoa com 7 anos, uma com 9, uma com 10, uma com 11, uma com 13. Por isso nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5. Só que aqui, qual que era o N aqui? Não era a soma da frequência? Aqui também é soma da sequência. 6 mais 4, 10, 15. Shift, chapéuzinho, abre parênteses, X1, 1, 2, vezes 2, chapéuzinho 3, vezes 3, chapéuzinho 4, vezes 4, chapéuzinho 6. Quem faz aí? Hã? Como assim até 15? Você somou aí até o... Você somou tudo? Somei tudo? 2 mais 3, 5. Mais 4, 9. Mais 6, 15. A harmônica eu nem tenho a fórmula anotada, você tem? A fórmula da harmônica eu nem tenho anotada. Tem. Não faz a conta. Só para eu pôr aqui. Então aqui a gente já quer agora eu vou dar o... Aí, Thaís, eu vou no banheiro. Pausa rapidinho. 2,67.